Oi, gente. Oi, gente. Hoje eu tô aqui com a Daiane. Conforme vocês leram no nosso post, a gente vai responder algumas perguntinhas que todo mundo tem a respeito da alimentação. Mito ou verdade sobre a alimentação? Então eu vou começar com as perguntas que vocês viram lá. Primeira pergunta é: Daiane, beber água depois do almoço faz mal ou engorda? Ou melhor, depois de comer, né? Não só depois do almoço. Não, só depois do almoço. Então, tomar água ou qualquer outro líquido após as refeições não é muito bom, não só por causa do peso, mas também na questão de engordar, mas também porque pode fazer algum mal para o seu estômago futuramente. Então, não é legal beber nem a água e nem outro tipo de suco ou outro tipo de líquido juntamente com a refeição. Uns 15 minutinhos depois, 20 minutinhos depois, tudo bem, porque às vezes a gente acaba ficando com sede. Mas no caso de água ou outro líquido, é preferível comer alguma fruta do que tomar o líquido, porque pode futuramente causar algum problema no estômago. Então é verdade, gente. Isso é verdade. Não é mito. Não. E assim, eu já passei por alguns nutricionistas e eles me passaram um cardápio, né? E eu costumava fazer isso. Eu não variava muito o cardápio, assim. Ela me passava, eu comia aquilo e assim, ficava naquilo que era mais prático. Tinha a segunda, terceira opção, mas eu deixava aquela. Deixava aquela. Isso aí, você todo dia comia a mesma coisa. Faz algum mal? Então, Mari, assim, você comer todos os dias a mesma coisa sendo saudável, pode ser que não te faça mal, digamos assim. Mas pode ser que você fique com déficits de outros nutrientes, porque você vai estar todos os dias ingerindo o mesmo tipo de alimento. Vai chegar uma hora que cadê os outros, né? Por mais que seja folhas, uma é de uma cor, a outra é de outra, uma tem um nutriente, outra tem outro, uma carne tem outra, tem outra. Então, assim, eu sempre oriento meus pacientes a diversificar o máximo possível. Pegue coisas das ofertas do supermercado, escolha coisas que você gosta, faça preparações diferentes, mas varie sim, que é muito importante variar. E, claro, lembrando que tudo em excesso faz mal. Então, se você consumir todos os dias a mesma coisa, acaba sobrecarregando um pouco, sim, dependendo da quantidade. Então, é verdade. Verdade. Então, outra dúvida, gente. Essa eu acho que é a dúvida de todo mundo, porque já se falou tanto desse alimento. Um dia o povo fala que aumenta o colesterol, daí depois falaram que não aumenta mais o colesterol, então eu não sei. Afinal, é verdade ou é mito que o ovo aumenta o colesterol? O ovo, ele tem um colesterol, né, na gema principalmente, por isso que muitas pessoas fazem dieta e acabam comendo só a clara. Coitada da gema, acaba sendo desprezada. Porém, a gema ela é muito rica em vitamina D, por exemplo, que a gente não encontra em muitos alimentos, e é rica em outros nutrientes também. O ovo ele é riquíssimo, é um dos alimentos melhores do mundo e já foi estudado muito sobre ele. Em questão ao colesterol, a gente não pode jogar a culpa no ovo, porque não é a ingestão do colesterol que vai fazer aumentar o nosso colesterol. O aumento do colesterol ele é dado pelo excesso, por exemplo, de carboidratos, que vai ocasionar um aumento de gordura e o colesterol sanguíneo, uma má alimentação, como por exemplo esses excessos, o não consumo de alimentos que contêm ômega 3 e ômega 6, por exemplo, que também ajudam a controlar o não consumo de fibras. Então não é o ovo, tanto que eu consumo ovo todos os dias no lugar, por exemplo, do pão com margarina que eu consumia de manhã, que é muito pior, nem tem comparação com o ovo. O ovo é ótimo, ele me deixa saciada. Muitas pessoas eu costumo falar, se você gosta, tenta consumir alguns por dia, porque ele ajuda sim em algumas refeições, tá? Tem as variações, mas ele é ótimo, não é ele que faz aumentar o colesterol. Atenção, gente, não é pra consumir ovo frito toda hora. Isso! Muito bem lembrado, Mari. O ovo frito, claro, não adianta, gente, colocar ovo frito e fritar banhado no óleo vegetal.
O óleo vegetal é muito prejudicial, em junção com o ovo piorou. Então, assim, a gordura animal não é tão ruim. Agora, a gordura vegetal, no caso dos óleos, por exemplo, aí sim vai fazer mal. Então, é ovo cozido, ovo mexido, ovo omeletinho só passado, um pouquinho de gordura só para não colar na frigideira, só, mais nada, não banhado na gordura. Isso não mesmo. Comer ovo frito, não, Isso. gente. Não, de vez em quando, Às sim, vezes, se você estiver sim. morrendo de vontade. É. Água morna com limão de manhã faz emagrecer? Então, até hoje eu, na minha vida, não vi nenhum estudo comprovando isso. Se alguém viu aí, né, e tal, me fala que eu ainda não tô sabendo. Eu vejo blogueiras, vejo pessoas falando sobre isso, porém eu nunca vi estudo falando. Gente, o que emagrece é alimentação saudável e atividade física, é comer bem e não vai ser água morna com limão. Muito pelo contrário, essas loucuras acabam ocasionando problemas futuros, então não façam, tá? Então isso é mito, gente. É mito. Eu já ouvi Até onde muita eu sei, é blogueira falando isso. Eu E as nunca pessoas tentei. se dão a loucura de fazer e depois, futuramente, pode ter uma úlcera gástrica, porque vai desregulando o pH do estômago. Então, tomem muito cuidado. Complexo. Não tomem água com limão, tomem cuidado. Por favor. Por favor. Muito menos morna, né? Isso, que é horrível. Outra coisa, pimenta, comer pimenta melhora o humor e emagrece também. Então, a pimenta, ela tem sim um fator que ajuda no emagrecimento, né? Alguns componentes dela que são liberados no organismo que ajudam sim na queima de gordura, na melhora da circulação, batimento cardíaco, se você não tem restrição, é claro, né? E ela também libera alguns hormônios do prazer e por isso sim ela podem causar uma sensação de alegria, te tornar uma pessoa mais calma, sem excessos também, tá, gente? Mas ela ajuda sim. Pode comer algumas pimentinhas, mas vai te fazer bem se você estiver muito estressada. Pra ficar um pouco menos nos dias da estressada. TPM, né? Por exemplo, eu também preciso comer emagrecer um pouquinho. Ajuda. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Deixa eu te perguntar outra coisa. Margarina é mais saudável que manteiga? Não, margarina não é mais saudável que manteiga, né? Igual eu falei, ela é uma gordura que para chegar naquela textura dela, ela precisa passar por um processo ali de refinamento e depois para chegar naquela textura dela e se tornar um alimento. Então ela, ao meu ver, ela não chega nem a ser considerada um alimento, porque não existe aquela textura, ela é feita para margarina. Então, assim, a manteiga é mais saudável, porque ela já pega ali o do leite, né, da gordura animal e faz a manteiga. Então, ela é mais saudável, claro, fica até chato eu repetir isso, gente, mas é necessário, porque senão as pessoas vão entender de uma forma, assim, né, ruim. Sem excessos, tá? Não vai sair comendo manteiga, não vai sair catando pedaço da manteiga e enfiando no pão, tá? Ela é boa, mas na medida certa também. E a margarina não, quem puder tire a margarina da vida, esqueça a margarina porque ela não faz bem. Tá, legal. Então é mito, É gente. mito. Outra pergunta. Café faz mal pra saúde? Bom, respondida na outra pergunta, os excessos, né, gente? Café, desde que você não tenha restrição, desde que você não tenha enxaqueca, alergia ou outras coisas, não vai fazer mal. Mas algumas xícaras ao dia, 2, 3 no máximo, e dependendo do horário, né, para não tirar teu sono, para depois futuramente não te causar uma arritmia. Se você tem pessoas com pressão arterial alta, tome muito cuidado também. Atletas ou praticantes de atividade física que andam consumindo muita cafeína, tomem cuidado com a dosagem. Agora pode não causar problema algum, futuramente é que vocês vão ver. Então tomem muito cuidado que os excessos fazem mal sim. Então, gente, ó, cuidado aí, tomar muito café. Tá? Não pode. Outra pergunta. Eu acho que isso é verdade, né? Na minha opinião, né? Mas vamos ver. Você comer antes de dormir, de deitar, faz mal? Então, faz mal um pouco sim, porque você vai acabar de comer e vai deitar. Na hora que você deita, que você está descansando, que o seu corpo está querendo repousar, o seu organismo vai funcionar de forma mais lenta, né? Hora de repouso, e ele entende isso também.
Não é uma hora que ele vai estar trabalhando tanto para queima de gordura e tudo mais. Então é interessante que você coma alimentos que ajudam no seu sono, como por exemplo as oleaginosas, castanhas, nozes, abacate, esse tipo de alimento, e algum tempo antes de dormir, pelo menos uns 40 minutos antes de dormir, porque senão você vai dormir com o estômago cheio, pode te ocasionar algum problema gástrico e pode sim que a gordura seja mais armazenada. Então pode engordar e pode fazer mal, sim, é bom evitar. Eu imaginei, porque quando eu como antes de dormir, meu estômago fica pesado. Geralmente, pra eu comer, eu tenho que comer 1 hora antes de dormir. Porque se eu como e vou dormir, atrapalha até eu no não sono, durmo. né? Eu não durmo, porque a minha pança fica enorme. Ainda mais que se a eu comi um quantidade boi. for grande. Mas eu não comi um boi, mas dá impressão. Mas dá impressão. Isso mesmo. Outra coisa, sobre o adoçante. O adoçante, assim, muita coisa se fala sobre ele, assim, eu já ouvi muita coisa. E eu não consumo açúcar, mas o adoçante eu costumo usar. Ele faz mal? Ele é melhor que o açúcar? Bom, gente, é o que eu sempre falo também, a gente tem que saber dosar, Mari. Então, assim, os adoçantes stevia, por exemplo, que é de planta, o xilitol, que é natural também, esse tipo de adoçante até é bom. Só que também não pode, porque é adoçante, a gente tacar um monte no meio dos alimentos, né? Tudo tem que ser porcionadinho, bonitinho. Mas, se você é uma pessoa que sabe que se você for colocar adoçante, você vai querer colocar um monte, até adoçar o tanto que adoçaria o açúcar, compensa você saber dosar o açúcar. No caso do café, por exemplo, tem muita gente, eu amo café, mas espera aí, você ama o café ou você ama o doce do café? Então, sempre eu falo, mas doutora, qual que é a medida? Algumas pessoas falam, eu falo, no caso do café, por exemplo, sinta o sabor do café e não do açúcar. Isso é uma medida mais exata. Aos poucos vá retirando. Assim você às vezes precisa nem usar o adoçante, porque sem perceber você acabou tirando o açúcar. Entendeu? Então assim, vá dosando, colocando um pouco menos hoje, amanhã um pouco menos ainda, até você perceber que você está gostando mais do gosto dos alimentos do que do açúcar. É difícil, mas não custa tentar. Então o adoçante ele é melhor que o açúcar, mas se for alguns natural. adoçantes. Exatamente. Os adoçantes naturais. Do Agora, stevia, por exemplo. Os adoçantes industrializados já não são legais. Com o tempo também, dependendo da quantidade do consumo, eles podem ocasionar alguns problemas no organismo também. Então, gente, toma um pouquinho de açúcar. Acaba sendo melhor do que você consumir o adoçante em excesso. Então, olha, gente, essas são as perguntas que eu tinha, que me enviaram. Se você tiver mais perguntas, envia pra gente, que a gente pode fazer outro vídeo outro dia. Muito obrigada a todos que assistiram. Um beijo pra vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.